Você sabia que crianças também podem ter diabetes? Mas será que é o mesmo diabetes do adulto? Tem relação com a alimentação? Quando suspeitar? Como essa doença surge? É tudo isso depois da vinheta. Diabetes mellitus é uma doença em que o nível de açúcar, chamado glicose, está alto no sangue. Isso ocorre porque o pâncreas, um órgão localizado atrás do estômago, não está produzindo bem a insulina. A insulina é o hormônio que tem a função de fazer o açúcar proveniente dos alimentos entrarem nas células e se transformar em energia. No diabetes, o açúcar é absorvido pelo intestino é levado para o sangue, mas não conseguem entrar nas células devido à falta justamente da insulina. Sem poder entrar nas células, o açúcar aumenta sua quantidade no sangue, causando então a hiperglicemia, que é a glicose elevada, o açúcar elevado no sangue, que é a principal manifestação da doença. Quantos tipos de diabetes existem? Existem vários tipos de diabetes mellitus. Os dois principais são o 1 e o 2. O 1 é o que a gente está comentando aqui hoje, que é o que acontece mais em crianças. Já o 2 acontece mais em jovens e adultos. A primeira coisa é que a glicemia aumenta muito, o açúcar do sangue aumenta muito. Mas o que está acontecendo? O corpo está absorvendo lá no intestino essa glicose, mas essa glicose não consegue chegar nas células. Consequentemente, ela fica muito aumentada no sangue, fazendo com que muita glicose chegue nos rins. Então, essa glicose, esse açúcar que chega em excesso aqui nos rins, ele não consegue filtrar totalmente, fazendo com que muita quantidade de água seja puxada pela glicose. Esse é o primeiro sintoma do diabetes, muita urina. Então a urina fica aumentada. Consequentemente, essa urina aumentada, a criança se desidrata mais fácil, perde mais líquido. E aí surge o segundo sintoma, muita sede, porque a criança está desidratada. Consequentemente a tudo isso, como o corpo não consegue jogar toda a glicose absorvida lá no intestino para dentro das células, ele começa a utilizar gordura do próprio corpo como forma de energia. Essa transformação dá origem ao terceiro sintoma do diabetes, que é o emagrecimento. Consequentemente a tudo isso, como o corpo não tem energia suficiente, ele também passa a ter muita fome. A diabetes é mais grave quando se manifesta ainda na infância? Sim, porque como as crianças e os jovens, por exemplo, os recém-nascidos, os menores de 2 anos, não conseguem expressar os sintomas clássicos da diabetes, o reconhecimento é mais tardio. E muitas vezes, quando o reconhecimento é feito, o estado clínico já é grave. Como é o tratamento da diabetes? Ela é uma doença tratada essencialmente com insulina. Não dá para tratar de outro jeito, mas a gente pode complementar com atividade física regular, uma alimentação saudável e a monitoração domiciliar da glicemia. Tudo isso com a orientação de um endocrinologista pediátrico. Ela requer tratamento pelo resto da vida, mas a diabetes mellitus é uma doença que, se adequadamente tratada, ela permite à criança ter uma vida normal. E por último, a pergunta que não quer calar: a criança desenvolve essa doença por conta da alimentação e do peso? Não. O diabetes tipo 1, que é esse da criança, tem influência genética e ambiental. Isso significa que a criança já tem uma predisposição e alguma situação ambiental, como um resfriado, serve de gatilho para a doença se manifestar. Mas e aí, gostou dessas informações? Não esqueça de compartilhar esse vídeo e clicar no curtir. Tchau, te vejo no próximo.